Fala galerinha, tudo belezinha? Tudo tranquilo? Então vamos para mais uma aula. A aula de hoje, assim como a aula de yoga, a aula de hoje vai ser uma aula especial, tá? Quem vai dar essa aula para vocês vão ser duas pessoas, né? Eles são professores de karatê, então a aula de hoje é de karatê. Vocês vão aprender alguns golpes, principalmente os nomes dos golpes, né? Chute, soco, tem defesa também e as bases, né, que é o principal da aula de karatê. Então, eu vou deixar o canal aqui, tá bom? Vou deixar a descrição Vou deixar o link na descrição. O canal dele se chama Canal da Arte Marcial, tá? E é composto, quem faz esse canal são dois caras, que é o PC, o Paulo César e o Felipe Drummond, beleza? Então falei com eles, eles já tinham esses vídeos no canal deles, eu conversei com eles, perguntei se eu podia usar, porque eu achei muito interessante. É uma aula que eu já queria dar para vocês faz um tempo, né? E aí eu resolvi trazer para vocês essa aula aí, combinado? Então, primeiro vocês vão ter a aula de bases, depois vai ter a aula de defesa, depois soco e por último chute, tá bom? Então, se vocês gostarem, se inscreve lá no canal deles, tá? Assiste os vídeos, tem bastante coisa interessante lá. E aproveitem, né? Se tiver alguma dúvida, depois fala comigo que eu passo para eles também, tá? E prestem bastante atenção nos nomes, vocês vão ver que tem muito nome diferente, porque o karatê, como é uma arte marcial asiática, né? Então a maioria dos nomes aí são japoneses, combinado? Então, espero que vocês gostem do vídeo e bora lá! Então, pessoal, enquanto o PC demonstra as bases aí, eu vou aqui narrando e dando as explicações, porque é interessante dar uns detalhes, né? Ao invés de simplesmente mostrar para vocês. Como é que vai funcionar? A imagem vai congelar e aí eu explico a base que ele está demonstrando, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro eu acho interessante explicar o que é o Shizentai, que é esse movimento inicial que o Paulo fez. Apesar de ser considerada a posição natural, não quer dizer que você vai entregar o corpo, vai ficar relaxado completamente. Você tem que se manter alerta e manter o corpo já preparado para qualquer reação. E a partir desse momento, quando você está com o corpo todo reto, com a coluna ereta também, você executa algumas das bases, começando pela Heisoku Dachi. Então, essa é a Heisoku Dachi. Simplesmente são os dois pés juntos. E a partir daí a gente pode ir abrindo os pés a fim de formar as próximas bases. E esta aí que o PC está fazendo é a Mozubi Dachi, mesma base usada na hora de cumprimentar o seu oponente, o seu professor ou outros colegas. Essa base se consiste em tocar os calcanhares e abrir os pés, como se fosse uma letra V. Seguindo, a gente tem a base Reiko Dachi, que diferentemente da Heisoku Dachi, os pés estão separados em uma distância aproximada de 30 centímetros, mas não precisa ficar medindo não, obviamente. E vale lembrar também que essa base é com os pés apontados para frente. A próxima é a Hachi Dachi, que é uma variação da Mozubi Dachi. Ao invés dos calcanhares estarem colados, eles estão separados e os pés também estão apontados para fora. Abrindo um pouco mais as pernas e flexionando os joelhos dessa vez, ainda com os pés apontados para fora, a gente tem a base Shikodachi, que também é conhecida como a postura do sumo. Nessa a gente abre bem as pernas, um pouquinho maior do que a largura dos nossos ombros, beleza? E nessa mesma posição, porém apontando os pés para frente, a gente tem a Kibadachi, também conhecida como postura do cavaleiro. Para essas duas bases é importante ter bastante equilíbrio e manter a postura. Não vale entregar o corpo e tombar para frente, beleza? Muito interessante perceber como é que essas bases iniciais, a partir do Shizentai, que é a postura natural do corpo, a gente vai formando outras bases simplesmente abrindo as pernas e os pés. Se você ficou com alguma dúvida, volte o vídeo e assista pausadamente. Mas se restar alguma dúvida, comente aqui embaixo. Vamos agora para a base Zenkizu Dachi, que talvez seja a base mais utilizada aí, tanto no comitê, quanto no treinamento de Kihon, de Kata. Ela aparece bastante, então é bem legal atentar a alguns detalhes dela. A base Zenkizu Dachi, também conhecida como postura de apoio à frente, consiste em você colocar uma das pernas à sua frente, mantendo a de trás esticada. E é importante flexionar o joelho da frente para evitar que o seu oponente possa pisar na sua perna e acabar quebrando. Então é interessante flexionar o pé da frente e esticar a perna de trás, lembrando que o seu tronco deve ficar para frente, nunca de lado.
E os pés não ficam na mesma linha, eles ficam na largura dos ombros. Se você colocar o pé de trás na mesma linha do pé da frente, você pode acabar desequilibrando, mas isso aí é uma outra base usada para outro fim e a gente não vai abordar nesse vídeo. Repare que para formar a base Moto da Ti, PC apenas recuou um pouco a perna da frente, diminuindo a distância entre as duas pernas. Porém, a perna de trás continua esticada e a da frente continua flexionada. Essa é uma base que eu gosto muito, é a Nequashi da Ti, também conhecida como postura do gato. Nessa base a gente flexiona os dois joelhos e coloca 90% do nosso peso na perna de trás. A perna da frente a gente apenas toca o chão. Essa postura também é bem fechada para a gente proteger a nossa genital. Lembrando que o tronco fica virado na posição da perna de trás, ou seja, para a nossa frente, na linha da nossa visão, como se a gente tivesse com a cabeça reta. E ao tocar o pé todo no chão, a gente forma a base Lenoji da Ti, que é bem fechada e é fácil de lembrar porque os pés formam a letra L de Lenoji. Essas são algumas das bases, não são todas, vale ressaltar que ainda tem muita coisa, só que esse é um vídeo mais para bases iniciais, para quem está começando e para complementar nos estudos dos katas principalmente, beleza? E uma dica muito importante para você guardar o que é base, o que é soco, o que é defesa. Tudo que for base vai ter o sufixo dati, então Nequashi dati, Lenoji dati, Heizoku dati. Então sempre que você vê o nomezinho dati, você pode ter a certeza de que se trata de uma base. Só que antes da gente ir direto para os nomes dessas defesas, eu quero frisar aqui dois pontos muito importantes. A primeira coisa é que a gente divide o nosso corpo em três partes: rosto, tronco e pernas. Quando a gente for tratar de algum golpe, de alguma defesa que seja na altura do rosto, a gente vai usar o nomezinho Jodan. Quando for peito e barriga, né, a altura do tronco, a gente vai usar o nome Chudan. Só que da cintura para baixo, a gente trata como Gedan. Por que eu estou frisando isso? Porque no nome das defesas a gente vai ver algum desses nomezinhos e a gente vai saber em que altura que a gente tem que executar essa defesa. E o segundo ponto, que também é muito importante na hora de você executar uma defesa, é que os braços devem se cruzar. Vocês vão entender melhor vendo as demonstrações, mas você nunca pode simplesmente levar o seu braço solto até a altura do rosto, do peito, o que seja, para fazer uma defesa. Os dois braços devem cruzar, beleza? Vocês vão ver isso na demonstração, mas eu estou falando isso no começo do vídeo de uma vez, para vocês não esquecerem e repararem bem. Então vamos seguindo aí para o nome de algumas defesas. Essa primeira defesa é a Jodan Nageuke, é uma defesa de soco no rosto. Lembrando, toda defesa cruza. Então você cruza seu braço e levanta ele na altura da sua testa, mais ou menos, com a mão fechada, porque com a mão aberta vai mudar o nome, vocês vão ver, e defende o soco do seu oponente, né, com o seu antebraço. Essa defesa, dando essa varrida de fora para dentro, a gente chama de Chudan Yokou Chi. Chudan porque é na altura do peito, mas a mesma defesa sendo feita na altura do rosto, a gente já muda o nome para Jodan Yokou Chi. Porém, se este mesmo movimento for executado de dentro para fora, a gente muda o nome para Chudan Yokou Uke, de Uchi para Uke. Vale lembrar então que Uchi de fora para dentro, Uke de dentro para fora. Agora uma defesa inferior, olha só, essa defesa é geralmente usada para chute, não é mesmo? É a Gedan Barai ou Gedan Narayuke. Ela consiste em você varrer a perna do adversário para fora, né? Então você cruza os braços e arrasta para fora, tirando o pé do adversário que vai estar te dando um chute. Essa é uma variação daquela primeira defesa que o PC fez, defesa de rosto, ou seja, Jodan, só que essa a gente vai chamar de Jodan chutou o quê? Chutou é esse movimento com a mão aberta. Você ainda vai defender com o antebraço ou com a sua mão, segurando a mão do adversário, talvez. Mas, por ser a mão aberta dessa forma, com o dedão dobrado, colado na lateral da sua mão, a gente muda o nome para chutou. Também uma variação daquela outra defesa, essa é a Chudan chutou o quê? Porque, de novo, você está defendendo com a mão aberta. E essa defesa talvez seja a que tem o maior nome, né? Aquela que a gente utiliza lá no Kata Pinanidan. Se você não assistiu o vídeo sobre katas, clica no card que está aparecendo aí para assistir, que é a Gedan Chutou Barayuke. Gedan, porque está defendendo embaixo. Chutou, porque é a mão aberta. Araio, Barai, porque está fazendo esse movimento de varrer, né? De arrastar. E o que? Porque é uma defesa. Então esses foram os nomes das principais defesas, as que aparecem mais nos katas, as que a gente utiliza com mais frequência. A gente não vai lotar um vídeo de nome também, porque senão é impossível de guardar, né? Treine bastante, não só fique assistindo o vídeo tentando decorar, execute lembrando do nome, isso vai te ajudar a guardar, a memorizar, a partir do momento que você assimila movimento e nome.
Seguindo, vamos abordar hoje o nome dos socos, de golpes de mão aberta e tudo mais. Logo de cara, o PC já está aí na base Zenki Sudati, que eu expliquei para vocês lá no primeiro vídeo, porque a gente vai dar alguns socos hoje e o nome muda de acordo com a base neste caso. Esse primeiro soco é o Oizuki. Tudo que for Zuki, a gente está se referindo a soco. O Oizuki é quando você está com a mesma perna e a mesma mão na frente. Ou seja, se você socou com a mão direita, que é o caso do PC aqui, ele também tem que estar com a perna direita à frente. Esse é o Oizuki. Agora, na mesma posição que ele se encontrava, né, na mesma base Zenki Sudati, sem avançar outro passo, ele deu um soco chamado Gyakuzuki, que é quando a perna e o braço são opostos. Ou seja, ali no caso ele está com a perna direita na frente e ele socou com a mão esquerda. Não necessariamente esses socos são andando. Tá? Se ele der um outro soco ali com a mão direita, vai voltar a ser um Oizuki, porque ele está com a mesma perna e a mesma mão na frente. Mas como ali no caso é braço e perna opostos, é um Gyakuzuki. Agora com a base Kibadachi a gente tem um soco Seiken na altura do rosto, ou seja, é um Jodanzuki. Seiken Jodanzuki, que é no rosto. Na altura do peito ou do estômago, a gente tem um Seiken Chudanzuki, porque, igual eu expliquei no último vídeo, a gente tem Jodan rosto, Chudan peito e barriga e da cintura para baixo, Gedan. E esse nome aí, você sabe? Se você falou chutou, você errou, porque o chutou é a mão aberta. Esse aí a gente tá com a mão aberta, porém os dedos estão dobrados, mudando o nome para Shotei. Este ataque de mão aberta, porém com a parte de dentro da mão, como se fosse batendo com o indicador no oponente, a gente chama de Haito. Agora, nesta mesma posição, com a mão aberta também, mas como a gente não está mais atacando com a lateral da mão e sim com os dedos, né? A gente tem o Nukite, geralmente usado muito na boca do estômago também, ou seja, altura Chudan. Esse ataque que deve ser bem agradável, né? Com os dois dedos nos olhos, a gente chama também de Nukite. Porém, como são só dois dedos, a gente chama de Nihon Nukite, porque Ni em japonês é dois. Agora sim a gente tem o Shuto, que é com a faca da mão, né? A parte de fora da mão e a mão aberta. E esse movimento também é Shuto, porém geralmente para atacar o pescoço, né? Em outra posição. A mão muda a direção, mas como é com a mesma parte da mão que se ataca, o nome se mantém. Esse golpe é como se fosse um soco. Você está com a sua mão fechada, porém você levanta o seu dedo médio. O nome que se dá é um pouquinho complicado. Esse eu vou ter que ler aqui, vou ter que colar mesmo. É o Nakadaka Ken. Você ataca com o seu dedo médio. É um soco, porém um dedo está à frente dos outros. Agora a gente tem o Iraken. É como se fosse o Shotei, só que com o Shotei a gente ataca com a palma da mão, com essa parte gordinha da mão. No Iraken a gente ataca com os dedos que estão dobrados ali na segunda falange, eles estão totalmente dobrados não. Uma variação do Nukite, que ao invés de usar os 4 dedos para atacar, a gente usa somente 3, a gente chama de Sanbon Nukite. Bem parecido com o do nome complicado, né, o Nakadaka Ken, a gente tem o Ippon Ken, que ao invés do dedo médio levantado, a gente tem o indicador. Geralmente usa para atacar a costela ali, dói um cadinho, não deve ser legal receber um desse não. Lembrando que esses não são todos os golpes de mão, tá bom? Não são todos os socos, golpes de mão aberta, enfim, tem muito mais. Só que a gente vai abordar aos poucos para vocês não ficarem acumulando muitos nomes, né? Lembrando, pratique, não somente assista aos vídeos achando que você vai decorar tudo. É muito mais fácil assimilar quando você associa o movimento ao nome. Então vai pegando os nomes e vai treinando também para o seu cérebro juntar as duas coisas e na hora que você executar o movimento, você lembrar do nome. Importante, um detalhe muito importante, toda vez que você vê o nome Geri, está se referindo a chute. Então se eu te falar Mai Geri, Mawashi Geri, Ushiro Geri, eu estou falando de chute. Por quê? Porque você ouviu o sufixo Geri, então se tem Geri, é chute. Existem alguns detalhezinhos para um chute bem executado, como encaixar bem o quadril, dobrar o joelho antes, não chutar de qualquer jeito, mas enfim, esses detalhes é difícil de passar por esse vídeo porque eu simplesmente estou narrando a imagem. Então a gente vai trazer vídeos com estas técnicas muito mais detalhadas futuramente. Vamos focar hoje nos nomes. Esse primeiro chute a gente chama de Mawashi Geri, ele é executado na base Zenki Sudati. Para alguns chutes, dependendo da base, o nome muda, tá? Por isso que eu estou focando isso. Esse chute é um chute circular. Mawashi significa circular. Geralmente é um chute usado na altura do rosto, né, da orelha do seu oponente, porém também funciona se acertado nas costas. Esse chute se chama Mayashi Geri. Ele é feito na base Zenki Sudati também, porém com a perna da frente. Com a perna de trás tem
tem outro nome. É um chute que a gente pode usar em duas alturas, tanto no queixo quanto no estômago. Porém, se esse chute for executado na base Nequashi, que eu já te expliquei lá no primeiro vídeo, ele vira um Nequashi-geri. Por isso que eu disse que a base é importante, porque de acordo com a base, às vezes muda o nome do chute. Também podemos ser executado na altura do queixo ou do estômago. Esse chute é o Mai-geri, é um chute frontal. Todos esses três são frontais. Também podemos ser executados na altura do queixo ou do estômago, sendo que a gente tem nomes para isso. Se um desses chutes a gente dá no queixo do oponente, a gente chama de, vamos pôr aqui o Mai-geri, Mai-geri Keage. Agora, se é na altura do estômago, a gente chama de Mai-geri Kekomi. Aí é fácil de lembrar, né? Kekomi, estômago, é fácil de associar. E o outro, Keage. É importante nesses três chutes aí, vocês levantarem os dedos e chutarem com aquela parte gordinha, com aquela bolinha ali do pé. Porque senão vocês quebram o dedo, aí não é legal, né? Em outra visão aí, agora lateral, a gente tem o Mayashi-geri, na base Zensudachi, realizado com a perna da frente. Com a base Nequashi, também com a perna da frente, a gente tem o Nequashi-geri. E com a perna de trás, na base Zensudachi, a gente tem o Mai-geri. Esse chute, o Ushiro-geri, que é um chute circulando, diferente do circular, você vai dar um giro, né? O shiro lembra o giro, né? Então você roda antes de chutar, é um pouquinho mais complicado, o PC vai fazer devagar para entenderem, porque realmente é bem fácil de você desequilibrar dando um chute desse. Primeiro a gente vira, olha só, a base ali já mudou, não vou falar o nome aqui porque vai ser para outro vídeo, mas a base ali é outra, mas ainda assim olhando para o seu oponente. Você roda e chuta. Esse chute é uma variação do Mai-geri, porém ele tem um salto para você conseguir alcançar um oponente um pouco mais longe. E para isso a gente pega o Mai-geri e acrescenta Tobi no nome. Então a gente tem o Mai-tobi-geri. Olha só, a perna de trás dá um impulso e você chuta com a perna que antes estava na frente. E aí, galerinha, gostaram da aula? Achei muito legal, né? Isso é só uma introdução ao karatê, né? Então vocês aprenderam alguns golpes, aprenderam alguns nomes, tá? Então treinem na casa de vocês, né? Esses golpes que vocês aprenderam. Não é para bater em ninguém, é só para vocês praticarem mesmo, tá? Exercitarem o corpo de vocês com uma atividade diferente que é uma luta, né? Uma arte marcial. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal deles aí quem gostou, quem quer aprender mais. Eles têm bastante conteúdo legal e eu acho válido, né? A gente está exercitando o nosso corpo sempre de forma diferente, dando vários estímulos possíveis. Combinado? Então é isso, forte abraço, tamo junto!